Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar do processo da industrialização brasileira na atualidade, né? E a gente vai começar olhando um gráfico, né? Que ele faz uma comparação da década de 70, de 2011 e 2015. Então você percebe, por exemplo, a década de 70, a contribuição da região sudeste, região sul, norte, nordeste, centro-oeste, né? A gente percebe, por exemplo, que a região sudeste ela contribuía mais nesse período. E no decorrer dos anos, se você olhar ali, né? 2011 você vê que já diminuiu um pouco, já para 61%. A região sul aumentou um pouco, e você percebe que todas as outras regiões, norte, nordeste, centro-oeste, ele teve um crescimento. E nós notamos que a região sudeste, já no período 2015, fizer um parâmetro na década de 70, ele caiu aqui em média de 80,7% para 55%. E a gente vê que está tendo uma distribuição nas outras regiões. A região sul saiu de 12% na década de 70 para 19%. Nordeste de 5,7% para 12,8%. É um excelente crescimento. Então, mas o que acontece? Por que aconteceu isso? A partir da década de 70, houve uma política nacional de descentralização da indústria. Então, esse processo da descentralização da indústria no Brasil, em específico em São Paulo, começou a percorrer as outras regiões. A região Nordeste foi uma região que teve muito subsídio, teve muito incentivo para as indústrias irem para lá, porque era muito comum a população na região Nordeste sair daquela região para vir da região Sudeste, mais especificamente em São Paulo. Então, houve vamos dizer assim, uma relocação das indústrias da região Sudeste, mais especificamente São Paulo, para a região Nordeste. Tá? Então, vamos lá. E aqui também a gente vê a questão da participação, né, da indústria, né, em relação à economia brasileira. A gente vê que a região Sudeste é responsável por 45,9%, praticamente 46% em relação à distribuição, né, em relação à renda, né. A região Sul ela fica com 29,7% em arrecadação. E daí vem o Nordeste em terceiro, Centro-Oeste em quarto e por último a região Norte. Então, o que acontece aqui, por exemplo, as principais medidas de ajuste da economia brasileira ao modelo neoliberal foi realizada com um amplo processo de privatizações de empresas estatais e concessões destinadas à exploração dos setores de transporte, telecomunicações e energia. Isso ocorreu muito na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Aqui ele fala, por exemplo, a questão da indústria de base, siderúrgica e metalúrgica, né? Aqui tem, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Tem a CSN, a Companhia de Siderúrgica Nacional, que também foi privatizada. A Embratel foi privatizada, que é telecomunicações. Existe, assim, tá? Existem mais indústrias, mas essas que foram as que mais se destacaram no período, né? Então, no Brasil, o processo de desindustrialização manifesta-se pela perda de participação no mercado mundial e na economia nacional. E, como consequência, está provocando a reprimarização das exportações brasileiras. O que está acontecendo? Por que está tendo a desindustrialização? Primeira coisa, a gente vai estar lendo aqui para frente, mas ele fala a questão houve, por exemplo, por causa da abertura do mercado, isso teve agora no período do Collor, né? Mas só que o que acontece do Collor para cá? Até então, no período Collor estava fechado,
a importação brasileira para uma forma da nossa indústria poder crescer e tal, né? E quando foi aberto a importação, isso fez com que a concorrência, principalmente com a China, os tigres, né, do Sudeste Asiático, quando vieram os produtos para cá, houve uma concorrência com o produto produzido no Brasil. Então o que acontecia? O nosso produto era um valor muito alto em comparação com o produto importado. Então isso prejudicou muitas indústrias, algumas indústrias fecharam, boa parte das indústrias de calçado no Brasil fecharam por causa disto. Então quer dizer, começou a ocorrer essa desindustrialização em virtude da concorrência com o mercado externo, que a gente não estava preparado para concorrer com eles. Aqui a gente está vendo, por exemplo, o processo do eixo de industrialização. A gente vê, por exemplo, aqui o que acontece. Esse eixo aqui são as estradas que fazem ligação com o interior do estado de São Paulo, que ele faz indo, por exemplo, ele está mostrando o Rio de Janeiro. Então, assim, a forma que é o escoamento da produção e da mercadoria para as outras regiões do Brasil. Então agora a gente vai falar da região sul. O que acontece? A região sul ela foi beneficiada com essa desconcentração industrial, né? Então assim, o sul ele tem uma vantagem porque ele tem uma ligação muito forte com o núcleo do Mercosul. O sul ele tem ligação com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. O acesso para o Chile é interessante aqui pelo interior do Paraná, indo por Foz do Iguaçu. Então isso acabou sendo um benefício para a região sul. Tanto é, como a gente já viu, a região sul ela é a segunda maior em arrecadação do Brasil e a segunda maior região industrial do Brasil. Só perde para a região sudeste, né? Então assim, ele fala aqui que destaca Rio Grande do Sul pelo polo petroquímico, né, de Triunfo, a indústria alimentícia, tabagista, automobilística, tem lá a fábrica da General Motors, GM, em Gravataí. Na Grande Porto Alegre também ele fala sobre a concentração industrial das empresas de autopeças e serviços, né? Aqui também fala sobre a indústria vinícola, que fica na Serra Gaúcha, que é da colonização italiana. E também fala a questão das indústrias de calçado na região alemã, na Vale dos Sinos, como Novo Hamburgo, né? A Vale dos Sinos, onde foi instalada a primeira fábrica de calçados do Brasil, é hoje um dos maiores clusters calçadistas do Brasil. Quer dizer que há uma concentração de empresas de calçados nessa região. E a região norte? A região norte ela tem uma característica que é a Zona Franca de Manaus. Então veja só, essa região é focada na indústria eletrônica. Então ele produz motocicletas, óculos, bicicletas, brinquedos, TVs, aparelhos de som, toda a parte que envolve eletrônica tem essa concentração ali na Zona Franca de Manaus. O objetivo qual que era? Foi criada essa Zona Franca de Manaus, que é uma região que ele tem algumas isenções fiscais. Para quê? Para fazer com que crescesse essa região, trouxesse mais pessoas para essa região, para poder ter um povoamento, né, nessa região de Manaus aí. Então veja só, tem ali também indústrias tradicionais de confecção, bebidas, alimento. Também tem ali, tá? Ao redor da capital tem algumas cidades ali. São cidades até que dá pra gente dizer que surgiram por causa da indústria, então tem muita questão projetada ali, que foi planejado. Então assim, ele fala que o setor industrial que mais se desenvolveu no norte foi o extrativismo, após descobertas importantes jazidas minerais. Uma região que é bem rica em questão mineral. Região Nordeste. Então, como eu falei, é a terceira região industrial do Brasil.
O parque industrial nordestino atualizou-se nos últimos anos e atraiu empresas modernas de dentro e fora do país. Justamente porque incentivo fiscal, tanto federal quanto estaduais, vamos falar assim, né? A maior produção industrial do Nordeste é a da Bahia. A Bahia, inclusive, é o maior estado da região Nordeste, tá? Então, assim, isso também ajuda bastante. Nos polos industriais de Aratu, Camaçari e Grande Salvador. Aratu conta com a presença de empresas conhecidas no mercado nacional, como Coca-Cola, Tramontina, Dow Chemical Company, Gerdau Uziba, né? Que seria a antiga siderúrgica da Bahia, e Xerox. No litoral sul da Bahia, destaca-se o Polo Tecnológico de Ilhéus, formado por indústrias ligadas à produção de aparelhos elétricos e eletrônicos, computadores e software. Pernambuco modernizou sua produção industrial na última década. Na região metropolitana da Grande Recife, destaca-se o complexo industrial portuário de Suape, formado por mais de 100 empresas concentradas a mais de 160 portos em outros continentes pelo porto de Suape. Então veja só como esse complexo industrial, 160 portos espalhados no caso, em outros continentes, espalhados pelo mundo. O Ceará é o terceiro estado mais industrializado do Nordeste. O estado atraiu muitas indústrias de outras regiões por meio de uma política agressiva de incentivos fiscais, especialmente do setor têxtil, de confecções e calçados. Região Centro-Oeste. O Centro-Oeste participa do menor valor da produção industrial. Porém, o que acontece que ele quer dizer? Pode ser que ele não tenha tanta participação industrial, porém a economia predomina na realidade o agronegócio. O parque industrial mais expressivo é o de Goiás, responsável por mais de metade do valor da produção de toda a região. Destacam seus municípios de Anápolis, onde está instalada a sul-coreana Hyundai, Catalão, onde está a Mitsubishi, e Rio Verde, onde está a indústria frigorífica Perdigão. Gente, é isso então. Quero deixar para vocês aqui um trecho que é de Jeremias 17, 7, 8, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Deus abençoe vocês e conversamos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!